seus frutos. Fique de pé, queridos irmãos. Nosso pastor é chegado, glória a Deus por isso. E nós queremos com muita alegria passar trabalho para o nosso pastor. Para quem não conhece, este é o pastor desta igreja, pastor Reuel Padilha. Igreja amada, igreja de Deus, eu saúdo com a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, podeis tomar os vossos assentos. Queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que Deus nos dá de estar com vocês hoje, nesta tarde. Nós estávamos a caminho aqui de Itanhaém para fazer essa surpresa agradável. Assim eu creio, né? Poder estar com os irmãos. E à noite vamos estar ali em Mongaguá, também com os irmãos, cooperando ali na ceia. Meus irmãos, nós vamos trazer uma rápida meditação da parte do Senhor. Abra sua Bíblia comigo. Eita glória. Abra sua Bíblia em Números, capítulo de número 27. A irmã Paula está me acompanhando. Mas quando nós estávamos chegando aqui em Itanhaém, um dos nossos filhos gritou: cadê meu sapato? O Vicenzinho, mais novo. A irmã Paula correu aí, foi ver se o centro está aberto e nós conseguimos pelo menos comprar um chinelo havaiana para eles, né? Tem 5 anos, né? Então não é fácil, né? Números capítulo 27, verso 18. Se você achou, diga amém. Glória a Deus. Assim está escrito. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. E apresentando perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles. E põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, conforme o seu dito. Sairão e conforme o seu dito entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e sobre ele pôs as mãos, e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Quantos podem glorificar ao Senhor por esta palavra? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Curve as vossas cabeças, assentados como vocês estão. Oremos. Pai, queremos te dar graças, ó Deus, porque é pela tua graça bondosa que nos faz estar mais uma vez reunidos em teu nome nesta tarde. E que o teu Espírito Santo possa se revelar através da palavra do Senhor, aquilo que o Senhor mais uma vez tem a dar aos teus filhos nesse dia, ó Pai, por intermédio desta palavra lida, pois cremos que ela é a revelação do teu Filho amado Jesus Cristo, e nela, Senhor, nós queremos nos deleitar. Pai, em nome de Jesus, oramos agradecidos pela vida de cada um dos teus filhos que aqui estão, aos obreiros, ao pastor Felipe, que lidera esta obra, Senhor, na cidade de Itanhaém, que o teu Espírito Santo possa todos os dias estar direcionando os teus filhos, ó Pai, com prudência e sabedoria, mediante a tua palavra, pois a tua palavra é a verdade, e nela, Senhor, nós queremos nos alimentar neste dia. É no nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Meus irmãos, eu quero, numa rápida reflexão com os irmãos, respeitando o nosso horário. Eu sei que vocês têm um cronograma para o dia, mas é oportuno entendermos e meditarmos no trabalhar de Deus e saber que esta palavra lida, que encontra-se em Números, ela é o reflexo daquilo que você já está cansado, talvez, de sempre ouvir e ler no capítulo 1 de Josué. Eu digo isso porque aquilo que se cumpre no capítulo 1 é a profecia dada por Deus a Moisés
mas não é algo aleatório. Porque Deus ele não trabalha de maneira incoerente, mas Deus trabalha por princípios. E se você nesta tarde aqui está, ouça, se você está vivendo os princípios de Deus, Deus continuará cumprindo a palavra dele na sua vida. Deus continuará cumprindo a palavra dele no seu ministério. Então entenda, quando Deus fala primeiro a Josué, ele ouve de Deus, não aleatoriamente, mas ele ouve através do profeta Moisés. E aqui a gente destaca a importância de estar sempre subordinado a alguém, ou de se posicionar em entender que os nossos líderes, os nossos pastores, são homens sensíveis à voz de Deus, e por serem homens de Deus, e por serem homens sensíveis a ouvirem a voz de Deus, logo, eu e você nos sujeitamos a eles, que é então que Deus então usará homens e mulheres muitas vezes para lhe direcionar e para lhe abençoar. Seja com uma palavra ministrada no púlpito, seja até mesmo com uma orientação no gabinete, às vezes uma visita, às vezes uma oração, uma intercessão, nos tempos atuais uma mensagem no WhatsApp, quando você pede uma orientação, pede uma direção, pede um conselho ao seu pastor ou à sua liderança. É por isso que é importante você discernir e entender que você está debaixo de uma autoridade constituída por Deus, do qual Deus fala, se revela e cumpre a palavra dele, que é a promessa dele. Entenda que Josué é este exemplo de entender e ter a sensibilidade de saber que Deus usaria Moisés para que a palavra de Deus se cumprisse também na vida dele e no ministério dele. Prova disso é o temor que Josué tem. Alguns vão dizer falta de coragem. Alguns vão dizer até talvez medo, que é aquilo que nós encontramos no capítulo 1, quando Deus se revela a Josué diretamente na ausência de Moisés. Mas entenda que antes Deus usa Moisés para poder revelar a Josué, para poder apresentar à congregação, para poder mostrar ao sacerdote Eleazar, para mostrar àquele povo que Deus então haveria de transicionar, de dar ali a continuidade do cajado, o legado não cessaria em Moisés, porque o Deus mesmo de Abraão, de Isaac e de Jacó é o Deus da sua casa, mas também é o Deus dos seus filhos. Você crê? Então não se preocupe, porque há tempos eu frequento rodas de obreiros, pastores, aqueles que a gente chama e conversa, aqueles mais antigos que nós, e há um linguajar de quem foi da Carcena e sabe que antiguidade é posto, e a gente respeita aqueles que foram antes de nós, com certeza. Mas há também um receio deles de saber de qual é o legado que eles estão deixando neste tempo para a igreja do futuro, não é verdade? Eu lembro-me bem, há um tempo atrás, eu estive ministrando ali no setor 7, e os irmãos que aqui estão, alguns devem conhecer, em São Paulo. E quando ali estávamos ministrando, a verdade é que, com muito temor, ministrando naquele púlpito em que várias vezes, já na gestão do pastor José Miguel, mas antes, eu vi ali um pastor chamado Jairo Bartolomeu da Rocha, talvez você não conheça, contemporâneo do meu avô, e ele sempre nos orientava a trabalhar, a fazer a obra do Senhor. E ele, assim como meu avô sempre dizia, paletó bonito, gravata bonita. Sempre nos trazendo a referência de que o obreiro assembleiano, ele deve ter a sua marca, a sua identidade, no seu paletó e na sua gravata, sim ou não? E eu louvo a Deus que eu vejo aqui os nossos obreiros bem trajados, entendendo a nossa identidade e revelando sim a importância de saber que há um legado sendo passado de geração em geração, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será também o Deus de amanhã. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
É o Deus de Moisés, é o Deus de Josué, e é o Deus de nós que aqui estamos também. Ele é o nosso Deus. É o mesmo, ele não mudou. Agora escute. A importância desse texto é saber que Deus usará sim homens e mulheres de Deus para transicionar este cajado, para posicionar homens e mulheres no tempo em que Deus os levanta para que eles sejam usados como referência. E a pergunta que eu faço a você nesta tarde é esta: lá na sua congregação, lá onde Deus te colocou, porque muitos de nós não conseguimos estar lá e chegar lá, mas se Deus te enviou, te colocou naquele lugar, é lá onde Deus te pôs para frutificar. Escute, lá aonde Moisés não pôde alcançar, Deus enviou um Josué. Lá onde nós, pastores, muitas vezes não chegamos, Deus colocou você para realizar uma grande obra naquele lugar. Mas antes, Deus ele fala ao seu pastor. Deus ele direciona o seu pastor. Deus ele usa o seu pastor como instrumento do cumprimento desta promessa para poder apresentar à congregação. E ali você recebe então a oração com imposição de mãos. Você é consagrado, você é apresentado. Você é levado depois de um crivo rigoroso. Escute. Apresentado à igreja para que também se cumpra esta promessa como Deus fez em Josué. Quando a gente olha para o capítulo 1, nós vamos ver Deus revelando-se a Josué, tecendo a ele qualidades importantes de um obreiro que tem um chamado de Deus para um propósito no seu tempo. A chamativa de Deus para Josué é este: Josué, filho de Num, servo de Moisés. Agora chegou a sua hora. Agora chegou o seu tempo de ser usado como instrumento das mãos de Deus. E se você entende o que Deus está falando ao seu coração nesta tarde, receba de Deus poder, autoridade, coragem para fazer aquilo que só Deus vai fazer através da sua vida. Só Deus. Só Deus. E Deus faz, meus irmãos. Há um servo que ouve e que é encorajado pelo Senhor, como você está sendo nesta tarde. Deus ele faz maravilhas através de você. Escute, esse Josué do capítulo 27 não é o mesmo Josué do capítulo 1 de Josué. Esse Josué do capítulo 27 não é o mesmo Josué que guerreia grandes batalhas, que vence. Não é o mesmo Josué dos capítulos posteriores, que transiciona aquele povo, que coloca, que conduz um povo à terra prometida, que passa o Jordão. Não é o mesmo Josué. Este Josué é aquele Josué do capítulo 27, que quem sabe você se encontra aqui nesta noite, quem sabe, ou melhor dizendo, nesta tarde, só sendo apresentado ainda, mas com o mesmo temor, com o mesmo receio, com o mesmo medo, mas de saber que se você agora se submeter e se sujeitar à vontade de Deus e à sua liderança, Deus vai cumprir o capítulo 1 também na sua vida, o capítulo 2, o capítulo 3 e assim sucessivamente. Deus dará a você vitórias para que o nome dele seja exaltado através da sua vida. Você crê? Então entenda, o Josué vitorioso dos capítulos posteriores é o mesmo Josué que precisou passar pelo crivo de Moisés, servir a Moisés. Precisou passar pelo crivo do profeta, do sacerdote. Precisou passar pelo crivo da congregação, irmãos. Agora entenda, por que Paulo diz que o homem, o obreiro, deve ser irrepreensível. Porque o obreiro, ele deve ser o exemplo, ou seja, daquilo que nós não temos o que repreendê-lo, porque ele tem uma conduta sábia mediante a palavra de Deus.
Consegue entender a importância? Então Josué ele é apresentado à congregação para que então ele possa também ser aprovado por aqueles que ali estavam. E você que aqui está também, nesta tarde, sendo aperfeiçoado por Deus, porque eu sempre digo, perfeito é só Deus, meu irmão. Mas nós que aqui estamos sendo aperfeiçoados por Ele, está entendendo? É quando você procura uma varoa para casar e Deus te deu essa liberdade. Esta é a verdade. Porque você tenta procurar a mais perfeita, sim ou não? E a varoa também tenta procurar o obreiro, ou o pastor, ou o irmão mais perfeito para poder se relacionar. Um homem de Deus mais perfeito para se relacionar. Só que aí quando casa, até o casamento é 1000 maravilhas. Depois vem a lua de mel, depois vem um mês, vem um ano. Há quem diga 7 anos se passam e aí vem as crises à tona. Não é verdade? Agora escute, por que isso acontece? Porque aí vem então a revelação das imperfeições. Há um momento de entender que são duas culturas diferentes, sendo agora aculturadas. Mas escute, há um caminho, há uma verdade, para que você possa então vencer as crises da vida e do casamento. Este caminho é Cristo, porque Ele é o perfeito. E se há um homem, se há uma mulher que está sendo aperfeiçoada nele, todos os dias melhorando, todos os dias sendo aperfeiçoado, aí o sucesso é garantido. Escute, Josué é este exemplo, um homem que naturalmente ele tem os seus receios, os seus medos. Ele tem a essência de saber o como era duro e difícil ter que suportar o peso de agora suceder o maior homem do Antigo Testamento. Entenda, Moisés é o homem que escreve o livro de Jó. E para quem já leu aqui o livro de Jó sabe muito bem, não haveria outra forma de escrever o livro de Jó se não fosse o próprio Deus se revelando a Moisés. Porque Jó é revelado com tanto detalhe no seu íntimo, no ser e no seu âmago, do diálogo com Deus, do diálogo com seus amigos e do próprio Deus dialogando-se com Jó, que a gente tem a certeza e a confiança de saber da inerrância da palavra de Deus, porque a palavra é de Deus. E esta palavra, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não se torna, ela não será e ela não vai dizer. A Bíblia diz, porque ela é a revelação de Deus para a sua vida. Escute. Então quando Deus fala a Josué, é a Bíblia se revelando a mim e a você. Porque quem sabe você se encontra nesta circunstância e nessa situação. Você está sendo provado para ser aprovado, é natural. Você está sendo testado para que Deus então possa te aprovar em público. E na maioria das vezes, Deus primeiro se revela a Moisés, não é por acaso. É também para deixar claro a Moisés a importância de saber que o nosso Deus, Ele se preocupa sim em transicionar, em dar continuidade ao legado, ao chamado de Deus, para aqueles que também sucederão na próxima geração. Essa é a verdade. Então, escute o que Deus está falando ao seu coração. Se você está dirigindo uma igreja, se você está dirigindo um departamento, se você ainda não preparou o seu sucessor na congregação ou num departamento, é porque você ainda não está ouvindo a voz de Deus ao seu respeito. Isso aqui é importante, irmãos. Você tem que sempre ter ao seu lado alguém melhor do que você, naquilo que você ainda não conseguiu conquistar. Está entendendo? Então, se Josué é um homem de guerra, um homem de luta, Moisés é um homem da oração, da intercessão, é o homem do monte. Sim ou não? Está entendendo como Deus está se revelando a você e dizendo a você? Então, se Josué é o homem que guerreará as grandes batalhas no campo carnal, muitas vezes, porque é necessário, e Deus usa dessa atribuição e desse atributo, para que muitas vezes a gente possa vencer algumas guerras, algumas batalhas.
para conquistar, escute, há também o tempo de Moisés, que será o homem que muitas vezes, até na nossa concepção, utilizando-se do campo teológico, entendendo que muitas vezes Moisés guerreando até com Deus, pela contenda do povo, se rebelando, se revoltando, quebrando as tábuas, mas Deus ele se revela a Moisés dizendo que o cuidado dele, o amor dele era tão grande para com esse povo, que ele não deixaria esse povo sem orientação, sem um líder e sem uma palavra da parte de Deus. Então ouça, em todo tempo, Deus se revelará a você, porque Ele ama a sua vida, Ele ama o seu ministério. Mas o mais importante, você não pode enxergar hoje, mas lá na frente haverá uma multidão de pessoas que através da sua vida serão alcançadas por aquilo que Deus está fazendo hoje na sua vida aqui nesta tarde. Pelos olhos da fé eu creio. Escute. Então Moisés persevera, mas ele poderia fazer como muitos não querem fazer. Segurar o cajado, centralizar a administração, a congregação, a liderança em si próprio, para ofuscar os demais. Mas entenda, aonde Deus está, a glória, a honra é para Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu gosto desse texto que Paulo ele faz uma reflexão antes de chegar a esta conclusão. Ele diz assim: ó profundeza dos mistérios de Deus. Paulo ele filosofa de maneira que ele começa a procurar entender, assim como Jó lá atrás, quem antes deu conselho ao Senhor, quem antes ensinou algo ao Senhor. E aí Paulo, ele chega à conclusão que Jó teve que chegar da pior maneira. Paulo diz, não importa, porque nós sabemos que aquilo que Deus quer revelar a nós, Ele sempre revela, sim ou não? E o que Ele não quer revelar ainda, Ele vai revelar na eternidade. Mas escute, enquanto nós estamos aqui, pare de indagar a Deus, pare de questionar a Deus, pare de querer buscar, achar resposta para tudo, porque a única resposta bíblica é, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Pastor, mas o que eu estou vivendo neste tempo, o diagnóstico não é favorável. Aquilo que nós estamos vivendo neste tempo, economicamente, parece não ser favorável. Mas escute, se você está subordinado à vontade de Deus, se você está debaixo da potente mão do Senhor, é porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E aí Paulo finaliza dizendo assim, glória a Deus Pai, ao nosso Deus, aquele que é eternamente. Quantos podem dizer amém por isso? Finalizando, meus irmãos, Josué é o exemplo para que nós possamos discernir e entender que neste tempo Deus ainda levanta homens e mulheres de Deus para nos abençoar, para nos apresentar, para impor as mãos sobre nós, para que o nome do Senhor seja glorificado agora através das nossas vidas. Então ouça de Deus para concluirmos. Deus está neste tempo trabalhando em você para que no tempo futuro Ele possa trabalhar através de você. Não rejeite o trabalhar de Deus nesse tempo. Entenda o que Deus está falando ao seu coração. Pastor, mas eu já estou em idade avançada, eu já estou quase jubilando, eu já estou quase parando. Então, se você está se posicionando como Moisés, busque ouvir a voz de Deus, busque ouvir orientação da parte do Senhor, porque certamente Deus vai te direcionar. Se você está como Josué, aflito, afoito, para poder receber este cajado, para poder ser usado também como instrumento nas mãos do Senhor, ouça de Deus esta palavra. Esteja subordinado a homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres sensíveis à voz de Deus, para que o nome de Deus continue sendo glorificado através da vida e do seu ministério. Amém? Glória a Deus por isso. Eu finalizo, meus irmãos, agradecendo ao Senhor, primeiramente, pelas bênçãos alcançadas, é verdade. Nós estamos num tempo de transição geracional, isso é verdade, você tem acompanhado. Foi a temática da nossa É Bom.
ou melhor dizendo, da nossa CPO, é um legado. E nós estamos também vivendo o tempo de ratificarmos. O que é ratificar? É você consolidar a nossa cultura, a nossa postura diante dos homens e da igreja. Então entenda que tudo aquilo que nós estamos trabalhando nesse tempo é uma construção de uma grande edificação. Eu louvo a Deus porque essa igreja em Itanhaém, nós conhecemos bem a história aqui, acompanhamos aqui desde a fundação, a inauguração, na época do pastor Amantino, depois transicionando, o pastor Josué vindo, né, com toda a guerra que aqui era travada naquele tempo, a garra e a luta, para os mais antigos que aqui estão sabem. Josué vem naquele perfil de guerreador, né? Assim? E assim sucessivamente, os pastores que todos passaram aqui deram a sua contribuição. E há muito tempo, meus irmãos, vocês têm aí reparado, nós temos um terreno aqui ao nosso lado, né? Que a posse é nossa, mas ainda não é nossa, mas espiritualmente já é nosso para a glória de Deus, amém? Essa é a verdade, né? Então, se depender do coração dos irmãos que aqui estão, já é nosso, né? Eu sei disso. E o pastor Felipe tem liderado agora com maestria essa negociação. Eu digo isso porque os irmãos vêm acompanhando aí desde, acho que do pastor Aguinaldo, né? Isso. Acho que o pastor ainda, antes do pastor Aguinaldo, acho que teve uma conversa, né? Do possível dono naquele momento, né? Mas na verdade são 3 donos e a gente já está buscando a parte documental. Então é oportuno falarmos isso aqui, se o pastor Felipe ainda não falou, né? É importante falarmos aqui. Então a gente tem buscado todo o caminho, tanto jurídico como administrativo, para podermos sim adquirirmos este imóvel. E se assim for, para a glória de Deus, eu sei que Deus vai usar os irmãos aqui, para que neste propósito a gente possa lograr êxito, né? E quem sabe, né? A gente possa ou estender a nossa tenda, largar a tenda, não é verdade? Temos estrutura. Quando é assim é porque o café está pronto já, viu, irmãos? E aí podemos sim aproveitar a estrutura, né? Ou até mesmo, quem sabe, nós criarmos aí um projeto de reestruturação, vemos aí as bases, se é possível, né? Temos aqui um estacionamento maior para os irmãos, né? Que já é uma necessidade aparente, mesmo utilizando aqui ao lado como estacionamento hoje, é uma demanda que todas as nossas igrejas enfrentam, né? É bem verdade que há muito tempo na nossa igreja nós prezávamos pelo bicicletário, né? Hoje poucas bicicletas nós temos na igreja, mas ainda temos algumas, né? Principalmente aqui em Itanhaém, que é mais plano, né? Temos poucos morros, mas enfim. E agora nós temos aí os irmãos que tem 1, 2, 3 carros, né? Muitas vezes em casa, porque tem os filhos, enfim. E há essa necessidade. Então há uma preocupação nossa, na nossa administração, os pastores, obreiros, a buzina já tocou aí já. E aí nós já vamos finalizar. Amém, meus irmãos? Então, só para dar essa palavra também administrativa aqui nesta reunião, porque é importante, é oportuno, porque é um projeto, um sonho de vocês, e isso também está no nosso coração. Amém, meus irmãos? Vamos fazer uma oração em prol deste propósito, e para a glória de Deus, nós cremos já na bênção alcançada. Nós temos um Nissan Livina, placa PEP 3691. Já foi falado? Ah, glória a Deus, senão dá ruim, né? Glória a Deus. Aí, falando do estacionamento, né? É uma necessidade realmente. Amém, meus irmãos? Vamos fazer uma oração.